Bom dia, bom dia. Bom, vamos para a próxima aula de Teologia Básica. Estamos na lição 4, texto 2. Síntese do conteúdo da primeira Timóteo. As duas epístolas a Timóteo foram escritas para refutar o ensino herético que estava causando divisões na igreja. Pelo que podemos entender, o perigo mais grave que a igreja sofria não era externo, isto é, perseguição, e sim interno. Os falsos ensinos que deveriam ser combatidos com doutrina pura e vida santa, organizando as igrejas e preparando líderes idôneos para elas. As epístolas a Timóteo e a Tito possuem bastantes semelhanças quanto às suas ênfases teológicas, pois elas trazem à tona a importância da supervisão pastoral das igrejas e a sua organização e manutenção da sã doutrina recebida dos apóstolos e a refutação das heresias noviças nocivas ao cristianismo autêntico. A defesa da doutrina ortodoxa. Após a saudação, o apóstolo Paulo adverte a Timóteo sobre os problemas causados pela heresia, sobretudo no proposital uso inadequado e distorcido da lei de Moisés. Paulo, após lembrar sua conversão e sua vocação para o apostolado, faz questão de salientar a Timóteo o seu próprio chamado e o insta a cumpri-lo sem fraquejar na doutrina e na vida prática. A genuína adoração pública. Paulo ensina que orações, súplicas, intercessões e ações de graças devem ser feitas por todos os homens. Paulo traz em alto relevo a importância da oração no culto cristão, bem como o dever dos cristãos em interceder pelas autoridades constituídas. Paulo também destaca 3 verdades centrais do Evangelho. Há um só Deus. B. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, Deus que se fez homem. C. Esse homem entregou-se a si mesmo por todos os homens. Mas é bom que se diga que Paulo, em hipótese alguma, ensina o universalismo, pois a salvação é um dom apenas por meio de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Uma liderança madura e idônea para a Igreja do Senhor. Paulo passa a instruir Timóteo sobre como deve ser a liderança da igreja. Paulo passa a listar as qualificações necessárias aos bispos e aos diáconos. Qualificações éticas. A. Irrepressível. O obreiro deve ser uma pessoa
que ninguém possa culpar de nada. Qualificações morais. A. Esposo de uma só mulher. Vivemos num mundo em que os valores morais sofrem ataques constantes, onde o obreiro deve ser inculpável. O obreiro deve ser um homem de moralidade inatacável. B. Moderado. Não dado ao vinho. Se um beberrão cai na desgraça da sociedade secular, quanto mais na igreja cristã. Qualificações mentais. A. Temperante. O obreiro não deve ser pavio curto, alguém que perde a calma com facilidade, mas deve ser uma pessoa autocontrolada, mentalmente sadio. B. Apto para ensinar. O obreiro deve ser mentalmente e espiritualmente apto para ensinar. E não apenas apto, mas também disposto a ensinar, bem como a ter uma vida santa, que dá condições de exercer tal aptidão. Qualificações de caráter. A. Conciliador. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas, paciente com as pessoas, ao invés de ser apenas não briguento. Sempre preocupado, sempre procurando encontrar uma solução pacífica para um problema complexo ou uma situação de risco. B. Cordato. Tranquilo, capaz de manter a calma, resistente à pressão, com espírito de paciência, inimigo de contendas. C. Hospitaleiro. Amigo até dos estranhos. B. Não avarento. Essa é uma séria advertência contra o amor ao dinheiro, que Paulo reafirma em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10. A cobiça e a avareza são fatores que minam o ministério. Qualificações familiares. A. Exemplo de pai e esposo, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. A habilidade de um homem no exercício da autoridade espiritual sobre as demais pessoas fica evidenciada pela sua habilidade em exercer uma disciplina sábia e amorosa em seu próprio lar. Qualificações de maturidade. A. Maduro espiritualmente. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A palavra neófite quer dizer recém-plantado. Uma árvore precisa de tempo para criar raízes e florescer. Isso não pode ser acelerado. Quando Paulo aborda os requisitos para o diaconato, em 1 Timóteo 3,
versículo 10, ensina: primeiro sejam aprovados. A maturidade espiritual é cláusula essencial para o ministério eficaz. E Paulo apresenta um argumento convincente para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Uma pessoa recentemente convertida fica exposta a inchar com uma falsa ideia de sua própria importância. P. Bom testemunho. É necessário que ela tenha bom testemunho dos de fora. O obreiro deve ter o respeito e a confiança até dos que não são crentes, para poder, mais tarde, ganhá-los para Cristo. A vigilância contra os falsos mestres. A Igreja de Cristo precisa estar apercebida e preparada para enfrentar as astúcias dos inimigos da verdade. Um dos mais imperativos deveres pastorais de Timóteo era o de proteger a igreja e desmascarar os hereges. Timóteo foi instruído a rechaçar as heresias através de uma ministração séria e profunda das Escrituras, bem como por uma vida que exemplificasse o testemunho. Os falsos mestres ensinavam um asceticismo equivocado, proibindo o casamento e o consumo de diversos alimentos. Paulo destaca que Deus nos deu estas coisas para serem apreciadas e utilizadas para a sua glória. Diversas instruções. Como pastor diligente, Timóteo devia saber como tratar corretamente das necessidades de todos os grupos da igreja. E Paulo o instruiu a tratar as diferentes pessoas como se fossem membros de sua própria família. Paulo primeiro instrui Timóteo sobre o procedimento para com as viúvas. Fala como devia ser sua ação em relação às viúvas necessitadas e às viúvas que trabalhavam na igreja, e dá conselhos sobre as viúvas mais jovens. As mais jovens deviam ser incentivadas a casar-se, tendo assim um esposo que lhes desse sustento. À igreja caberia a responsabilidade de sustentar as viúvas idosas que não tivessem familiares para as cuidarem. Após, Paulo fala sobre os anciões, presbíteros, fiéis, que pregavam e ensinavam, que executavam trabalho dobrado, mereciam dobrada honra, isto é, dobrados honorários. O que é uma referência ao sustento financeiro, como vemos em capítulo 5, versículo 18. No capítulo 6, Paulo dá vários conselhos a escravos e senhores e a ricos e pobres da igreja. E, por fim,
faz alguns pedidos a Timóteo. Muito bem, fizemos a leitura, agora vamos aos exercícios de fixação. Assinale V para verdadeiro, F para falso. Primeira, as epístolas a Timóteo e a Tito possuem bastantes semelhanças quanto às suas ênfases teológicas. É verdadeira. Então, a primeira é verdadeira. A segunda, os falsos mestres ensinavam um asceticismo equivocado, proibindo o casamento e o consumo de diversos alimentos. Então, a segunda é verdadeira também. A terceira, Timóteo foi instruído a não dar atenção às heresias. Essa aqui é falsa, tá? Timóteo foi instruído a não dar atenção às heresias. É falsa. A 3 é falsa. 4. Paulo ensina que orações, súplicas, intercessões e ações de graças não devem ser feitas por todos os homens. A 4 é falsa também. Tá? E a quinta, a maturidade espiritual é cláusula essencial para o ministério eficaz. A quinta é verdadeira. A maturidade espiritual é cláusula essencial para o ministério eficaz. Verdadeira. Muito bem. Agora a segunda parte é marque a coluna segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1. Irrepressível. Irrepressível corresponde à letra B. Irrepressível corresponde à letra B, que ninguém possa culpar de nada. Letra B, que ninguém possa culpar de nada. Então, 1 corresponde à letra B. Número 2, temperante. Temperante corresponde à letra D. Uma pessoa controlada, mentalmente sadia. Então, 2 corresponde à letra D. Uma pessoa controlada, mentalmente sadia. E número 3, moderado, corresponde à letra A. Não dado ao vinho. Moderado, letra 3, corresponde... Não, moderado, número 3, corresponde à letra A. Não dado ao vinho. Número 4, cordato. Corresponde à letra E. Tranquilo, capaz de manter a calma. Então, número 4 corresponde à letra E. Tranquilo, capaz de manter a calma. E o número 5, maduro espiritualmente, corresponde à letra C. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, número 5, maduro espiritualmente, corresponde à letra C. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, terminou aqui a aula e o tema. E terça-feira, se Deus quiser, nós vamos tirar 100 na prova. Deus abençoe a todos. Amém.